se ouvia, né? Se colocasse bateria, guitarra. Então, enfim, tinha as limitações ali por conta da liturgia da época, né? Mas se eu te contar, Elvis, as frases que eu ouvi por causa de guitarra dentro da igreja. Pois é, então, são vários instrumentos, né? Guitarra, bateria, bateria, violão, até o violão com o Luiz Carvalho, já falei isso aqui, já sofri, esses instrumentos todos já tiveram essas questões aí. Eu queria aproveitar que o Nil, o nosso menino está aqui, o Nil, para ele falar para a gente. O Nil, deixa eu lembrar aqui umas pessoas estão falando aqui, peraí, dizendo que a Rádio Marumbi existe. Boa tarde para todos nós aqui. Uma live muito abençoada, que legal, né? Tinha outras coisas se referindo ao Nil aqui, deixa eu pegar aqui para falar. O Nil conhece tudo de música, lá, viu, Nil? Pastor Nil poderia gravar, pois tem uma voz linda. Ele já gravou vários discos, tá? Obrigado, gravei inclusive do Elvis. Aí esse foi o puxa-saquismo vem aqui agora. Nil gravou uma música linda do Elvis Tavares. Quem falou isso? Rude Santos. Deve me conhecer, eu conheci o Nil, não é possível. Pastor minha mãe... Nil... É tua mãe? Sério? Meu Deus do céu. Fui na mosca, viu? Fui na mosca. Ô, corporativismo, meu Deus. Pastor, como é? Pastor Nil é um menino da live. Aí falou, isso é nepotismo, viu? É nepotismo. Eu falei errado. Não é corporativismo, não é nepotismo puro. Por isso, na sua essência. Eu queria que você falasse. Mais de valor, né? Com muito valor. De valor. Amém. Isso aí. Bem complementado aí, o Jabs. O Nil, durante muito tempo, a gente tinha uma escassez, por exemplo, no rádio, assim, quando a música era anos 70, 60 era horrível, 70 apareceu alguma coisa, a gente tinha uma escassez, a música evangélica, era esse o título que se dava, de penetrar em rádios, ter programas em rádios, porque não existiam rádios, tirando aqui a Marumbi, que é uma rádio antigona, que em ondas curtas ou médias e tal, ela atingia aí vários lugares, né? Uma pioneira, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tinha, já falei isso no NV, você tem que falar de novo, tinha a rádio Copacabana, que era uma rádio AM, era única, e era a rádio de um espírita que arrendou a rádio para um evangélico, olha só. Isso só tinha. Mas tinha rádio relógio também, não tinha? Mas a rádio relógio, depois que foi comprada, mas não tocava, não tinha música, tinha pregações. Estou falando em termos de música, né? Era ali quando Robert McAllister, né, da Igreja Nova Vida, comprou a rádio, né? E tal, depois... não sei quem comprou isso, foi a R.R. Soares, não sei nem como essa rádio ainda existe. Mas a gente tinha essa deficiência de rádio. Então apareceu, tinha a Rádio Copacabana, e depois, no final dos anos 80, veio uma coisa maravilhosa para a gente, principalmente do Rio de Janeiro, com a criação da rádio Melodia FM. Foi a primeira ali no Rio, e até hoje você pega as pesquisas do Ibope no Rio de Janeiro, vai estar lá oscilando, primeiro, segundo lugar, entre Tupi, Globo, quem você imaginar, de FM. Está lá a Rádio Melodia ali, liderando. E legal. Na televisão era pior ainda, porque a gente tinha alguns programas que a gente chama de enlatados, né, que vem dos Estados Unidos, tinha programa do Rex Humber, tinha programa do Clube dos 700, alguns do Pat Robertson, e outros ali que tinham um programa. Mas aí, brasileiro, a gente não tinha quase nada. E eu quero fazer essa ressalva aqui para falar do programa que eu quero que o Nil fale um pouquinho, sobre o programa Gospel Line, que ele apresentou na TV Record durante muitos anos, que muitos são saudosos do programa até hoje, né? Eu queria, Nil, conta para a gente como é que foi essa experiência, como é que chegou até você esse pedido, né, esse convite para você apresentar aquele programa e o tempo que você ficou lá. Fala para a gente aí. Foi uma bênção de Deus para mim, Elvis, porque eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, porque quando o Dedé Santana se converteu, então o pastor Loyola, ele ligou para mim para que a gente fizesse uma viagem para os Estados Unidos. Eu, Aline Barros, Dedé, o Átila, que é filho do Dedé. Sim, do Dedé. E lá eu acabei recebendo um convite da Adonai Records para gravar meu primeiro CD. Aqui no Brasil já tinha conversado com o bispo Hernandes e tal, mas a conversa não foi para frente, então eu acabei fechando com a Adonai. E aí, no que chegou no Brasil, depois que eu lancei o disco, ligaram para minha casa, a Isis, já adormeceu no Senhor também, e ela perguntou se ela sabia que eu tinha gravado, né? E meu contrato estava chegando ao fim, e se eu tinha interesse em gravar pela Line Records e apresentar o Gospel Line. Fiquei super feliz com essa bênção que Deus me deu, porque até então eu já era radialista, mas eu nunca havia apresentado um programa de televisão. Já havia me apresentado em vários programas, mas não como host ali. Então, fechei o contrato com a Record, e foi uma experiência maravilhosa, porque eu
tive a oportunidade de conhecer os grandes nomes do meio evangélico, cristão evangélico, né, da música, que estavam ali, naquele momento ali, foi de 90 e... acho que foi 97 até 2003 que eu apresentei o programa Gospel Line. Então, estar em contato com esses... E foi interessante porque, ao contrário de vocês, que já tem toda essa história, né? O pastor Jabes, o Gamaliel, você, que são convertidos há muitos anos, eu estava voltando para o Senhor. Eu voltei para o Senhor em 92, fui batizado em 93. Então, era tudo novo para mim, né? E muita gente eu não conhecia, né? Eu não tinha a ideia do peso que aquelas pessoas tinham no meio evangélico. E isso foi bom porque eu os conheci sem conceitos pré-concebidos, né? Sim. Então, tive o prazer de apresentar o programa, um programa que chegou a dar, se não me engano, 3 pontos de audiência. E para quem não é do meio, 3 pontos de audiência, um programa segmentado, como é um programa gospel, foi uma bênção. Gente, foi tanto sucesso que eu cheguei a dar autógrafo em pedágio por ser apresentador do Gospel Live, não porque era do Dominópolis. Vocês acreditam? Foi uma bênção. E com o Gospel Line apresentei grandes eventos assim em vários estados brasileiros. Então é lindo ver assim o nome do Senhor sendo exaltado. E tive contato com grandes nomes. Vitorino Silva, eu conheci lá. Luiz de Carvalho, conheci lá. A já saudosa Denise Cerqueira. Denise Cerqueira. Aí Cristina Mel, que até hoje minha amiga, tenho contato com ela, e outros grandes, o J. Outro saudoso, Ivanilson, outro saudoso também. Ivanilson, querido Ivanilson, né? O Valdeci Aguiar, que falou comigo esses dias pelo Instagram, e o Diante do Trono, né? Adriana Marques, que vai assistir. Adriana Marques, minha querida amiga, cantora também, que... Só estou ajudando ele, tá vendo aí, gente? Tem que conhecer a Adriana. Eu acho que o Gamaliel não conhece a Adriana, né, Gamaliel? Não. Mas o pastor Jabes conhece? Adriana Marques. Uma bênção, Adriana. Então, foi uma experiência, assim, realmente muito abençoada. Tenho saudade também. E quem sabe um dia, né? Deus abre as portas para que a gente volte com esse projeto, né? Você foi o primeiro apresentador ou não? Não, foi a Isis. Foi a Isis. Eu me apresentei no Gospel Line, enquanto a Isis apresentava, e depois ela saiu, ficou na produção, na direção. Eu apresentei até 2003. E aí o Senhor, então, me movimentou para outros caminhos. Tá certo. Bom, realmente uma grande lembrança. O pessoal parava ali no sábado. Era o sábado, né? Era o sábado, não é isso? Então, a gente chegou... pelo que eu me lembro, Elvis, foi no sábado, sim, a última grade. Mas a gente chegou até no domingo. Eu lembro que a gente entrava antes do Ratinho, na época que o Ratinho estava na Record ainda, né? Então... foi, assim, muito sucesso mesmo, sabe? Abençoou muitas vidas. E foi uma experiência que eu guardo realmente com muito carinho no coração. Todo mundo quem assistiu tem essa lembrança boa, que realmente era uma coisa assim, que eu achava legal, que ele não era, apesar de ser uma TV pertencente a uma denominação evangélica, o programa não segmentava ali só para o pessoal. Não. Olha, desculpa, gente, é que aqui eu sou o culpado. Não, é sonoplastia, sonoplastia. Então, assim, os cantores não tinham essa questão de... Porque a gente já viu, eu aqui posso dizer que eu sou compositor, eu gosto de ouvir minhas músicas. Sou cantor, compositor, gosto disso. Como cantor, gosto de ver o seu disco vendendo, as pessoas cantando, um músico também, falando sobre a sua performance, aquela coisa toda. É uma coisa que é um dom, que é um talento que a gente tem e a gente externa isso para abençoar as pessoas, tal qual Davi tocando blém, 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 ajudando o Saul a sair do situação crítica. Mas, assim, é uma coisa muito interessante. A gente fica, assim, às vezes não, fica saudoso, porque a gente não vê mais isso. É difícil, né? Difícil ter assim. E essa lembrança do programa, até alguém falou aqui que era sábado, 9 horas da manhã. Eu assisti muito Gospel Line, não vi a hora que chegava sábado para assistir, porque o pessoal ficava nessa... amanhã é disso... Entendeu? Ficava nessa expectativa. Mas aí você falou, muito legal essa lembrança, né? Quem sabe um dia, né? Não era segmentado em termos de denominação. Cantores de todas as denominações se apresentavam no Gospel Line. Né? Isso era legal, era bacana, porque, lógico, como era da Line Records,
havia muitos cantores da Line que participavam, mas não ficava só com cantores da Live, eles abriam também para cantores da Rádio Melodia. Da MK Music. MK, exatamente, tanto que a Estela se apresentou lá, né? Isso. E Fernanda Brum, né? Fernanda Brum. Fernanda Brum, pô, querida Fernanda Brum. Tá vendo que eu assistia, né? Eu tô falando tudo para ele. Né? Exato, tá falando ali, né? Porque conhecia mesmo. E era bacana isso também, porque eram crentes ali de várias denominações evangélicas, né? Isso. Então isso é muito bacana. E foi um projeto realmente muito abençoado, abençoou muitas vidas. Eu fico muito feliz e grato a Deus pelo Senhor Jesus ter permitido que eu participasse desse projeto. Muito legal. Você citou vários cantores, eu queria fazer uma enquete com vocês aqui. A gente